Atendendo a pedidos, hoje é dia de recomendação de leituras filosóficas. Olá, meu nome é Feline, eu sou professora de filosofia e este é o canal Felinista. Quem tá chegando agora e não é inscrito, se inscreve no canal, e quem já é inscrito, já deixa o seu like. E vamos que vamos para conhecer essas recomendações de leitura filosóficas. Eu trouxe 5, né? Na verdade vai ser um pouco mais que 5, porque de uma eu acho que eu vou acabar puxando alguns outros adendos aqui. Mas basicamente são 5 recomendações de leituras filosóficas, especialmente para pessoas que não são da filosofia. Então, eu separei essas recomendações pensando em textos que são interessantes para se refletir no contexto atual, textos que são clássicos, então são textos dos filósofos realmente, não são textos de comentadores, não são textos, enfim, né, aqueles textos assim que mistura alguma coisa da cultura pop com filosofia. Então são textos filosóficos realmente, e são textos de fácil compreensão. Então, que o autor ele escreve de uma maneira assim muito facinho, muito tranquila de entender, tá bem? Posso fazer alguns outros vídeos aqui falando de outras recomendações de leitura filosófica, um pouco mais complexas, ou de repente essas leituras assim que fazem alguma referência à cultura pop, né? Podemos fazer também. Mas por hora, né, temos esse vídeo, certo? Uma coisa interessante, né? Pra quem tá querendo começar a estudar filosofia, ler sobre filosofia, pode ser muito interessante começar por uma ordem cronológica, né? Então, pegar a história da filosofia e começar a desmembrá-la e tudo mais. Eu acho bem interessante, porém, no meio do caminho você vai encontrar alguns textos de difícil compreensão, né? Até no vídeo, vou marcar aqui esse videozinho, que eu falo sobre a minha experiência com a filosofia na universidade. Eu falo um pouco da dificuldade da matéria da história da filosofia 1, que era de filosofia antiga, e com alguns textos que eu considerei mais difíceis do que os textos da história da filosofia 3, que eu já estava em uma fase mais, né, avançada na faculdade. Tinha já um pouco mais de facilidade, mas também parecia que a escrita também era mais fácil. Então, varia, né? Pode ajudar muito a entender a filosofia, você seguir uma ordem cronológica, mas também pode ser um pouco mais difícil o entendimento, né, realmente da escrita dos filósofos, tá bem? Mesmo os textos traduzidos, tudo isso, às vezes, a construção textual ela pode ser um pouco difícil. Então vamos começar, e a primeira recomendação de texto que eu tenho aqui pra vocês, né, de livro que eu tenho pra vocês, é o livro do Epicuro, Carta a Meneceu. É uma carta, né, galera? Então é um gênero literário muito interessante, né, de se ler essa carta. Carta a Meneceu é uma carta dirigida a Meneceu, que Meneceu é um dos discípulos de Epicuro. Epicuro é o fundador da corrente filosófica helenística, o epicurismo. Tem vídeo aqui no canal sobre epicurismo também, sobre essa carta, inclusive, né? É uma leitura de fácil entendimento, ela é curtinha, você consegue, né, ler rapidamente, consegue entender rapidamente também. Então, é interessante. E assim, mesmo sendo uma leitura rápida, você consegue ter reflexões para além, né? Porque o que acontece? Essa carta a Meneceu, ela fala sobre a felicidade. E Epicuro associa a felicidade ao prazer, né? E a infelicidade à dor. Então ele vai descrevendo, né, a chegada nessa felicidade através do prazer, desse prazer moderado, né? Porque prazeres com excessos ou podem causar mais danos do que felicidade propriamente. Então é bem interessante, assim, vários dos argumentos que ele vai elencando para defender a ideia de que a felicidade é associada ao prazer, mas é claro, o prazer com prudência, tá bem? Não vou dar muito spoiler, tem muito mais coisa nesse texto, tá bom? Então eu não resumi ele completamente aqui não. E eu recomendo a leitura pra vocês, certo? Vai aparecer meio espelhado aqui, porque eu tô com câmera de selfie, mas enfim. Falando nisso, eu quero deixar aqui na descrição do vídeo link, né, desses textos, desses livros, se eu encontrar eles pela web, ou também links, né, de compra desses livros. Então, acessem aí se vocês se interessarem, quiserem comprar, que é bem interessante. Pra quem lê no Kindle, é muito baratinho esses livros, assim, clássicos da filosofia. Muito baratinho, tipo, coisa de 99 centavos. Sério, aí você tem uma série de livros filosóficos, textos filosóficos incríveis. Minha próxima recomendação de leitura filosófica é do meu queridinho Descartes. Quem me conhece sabe que Descartes, né, que
mora no meu coração, porque, né, eu fiz mestrado e agora tô estudando ele no doutorado também. E, na verdade, sobre ele eu tenho uma recomendação de leitura que, na verdade, né, converte em duas. Porque eu quero recomendar para vocês a obra Meditações Metafísicas do Descartes. Só que tanto Meditações Metafísicas quanto o Discurso do Método são muito interessantes. E muitas vezes, quando você vai comprar na coleção Os Pensadores, já vem as duas juntas. Elas são curtinhas também, bem tranquilas de entender. Eu gosto muito do Descartes porque eu acho que ele também escreve, ele descreve bastante aquilo que ele tá pensando, aquilo que ele tá fazendo, inclusive, né? E isso me faz, né, ali viajar em todo o processo filosófico do Descartes, em todo o método do Descartes. Quais são as diferenças existentes entre Meditações Metafísicas e Discurso do Método? O Discurso do Método é uma obra clássica, onde a gente tem aquela famosa frase, penso, logo existo, e eu acho que tem também um dos maiores, né, ou melhor, dos melhores inícios de obra possível, que é ele falando do bom senso, né? Ele começa assim, que o bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo, que ninguém julga precisar mais do que já tem. Acho incrível, assim, porque realmente as pessoas nunca julgam que precisam de mais bom senso do que já tem, né? As meditações metafísicas é muito parecida com o discurso do método, só que é um discurso do método um pouco mais rebuscado, porque Descartes vai sofrer várias objeções com relação à sua obra Discurso do Método e vai como se reescrever, aí no caso, né, em latim, né, então ele escreve Discurso do Método em francês e reescreve, né, meditações metafísicas para ser em latim, e aí acaba sendo um pouco mais completa, digamos assim, do que o Discurso do Método. As ideias um pouco mais concatenadas também. Segue um pouco a mesma linha do Discurso do Método, mas tá um pouco mais robusto, assim, né? O conteúdo, eu diria assim. Então, as duas obras eu super recomendo. Meditações Metafísicas é uma das que eu mais gosto, né? Eu diria que das obras de Descartes, Meditações Metafísicas e Paixões da Alma são as que eu mais gosto. Então, recomendo essa aí pra vocês. Fora que é um marco da filosofia moderna, né? O pai da filosofia moderna, aquele que se propõe a romper com as tradições. Então, leiam Descartes. Recomendo aqui também O Príncipe do Maquiavel, que eu não tenho aqui o livro, mas eu já li faz um tempinho, O Príncipe de Maquiavel, e eu sempre recomendo, inclusive nas minhas aulas. Sempre que eu dou aula de Maquiavel, eu falo, gente, leiam Príncipe, não tenham medo. Boto vários trechinhos, inclusive, do livro, porque eu vejo que é um livro de fácil entendimento, muito importante pra gente pensar as questões políticas. É um marco da filosofia política, né? O que inicia uma ciência política. O Maquiavel se propõe a ser um filósofo da política realista, então ele não fala como as coisas deveriam ser, né? Não é nada idealista, e sim fala como as coisas de fato elas são. E aí tem todo, né, aquela coisa por detrás de quais que eram as intenções de Maquiavel. Será que Maquiavel é realmente maquiavélico ou não? Enfim, uma série de coisas. O que a gente sabe é que a grande proposta, né, da obra O Príncipe, que não é O Pequeno Príncipe, é O Príncipe do Maquiavel, né, principalmente a busca pela estabilidade do poder. E a gente tem, né, uma série de ideias que todo mundo conhece que estão presentes nessa obra, como a ideia de que é preferível ser temido do que amado, mas nunca, nunca mesmo odiado. E aí, enfim, entre outras coisitas que eu não vou também aqui dar spoiler pra vocês, mas super recomendo essa obra do Maquiavel. Tenho também mais uma obra pra recomendar, que é a obra O Elogio da Loucura. Ela não é assim tão comum das pessoas terem aula no ensino médio sobre essa obra, enfim, né? Mas O Elogio da Loucura, que eu tenho aqui também, é uma obra super gostosinha de ler. Ela é do filósofo Erasmo de Roterdã. E o Erasmo de Roterdã, ele vai estar falando da loucura sobre uma perspectiva renascentista muito interessante, que é como se a loucura fosse uma das facetas da razão, né? E o Elogio da Loucura, a gente não vê o Erasmo falando da loucura, mas a loucura falando dela mesma. Então é muito interessante, assim, porque a loucura ela vai estar se elogiando, falando sobre de tudo aquilo que ela é responsável na humanidade. É um livro também tranquilíssimo de se ler, curtinho, sabe? Sem preguiça nenhuma, viu? Gostosíssimo de ler. Pra fechar, bom, acho que pra fechar não, né? O penúltimo, vou dar mais um aí de bônus. Mais uma recomendação de bônus. Nós temos também aqui a obra do Montaigne. A obra do Montaigne,
que se chama Ensaios, que é uma obra que Montaigne escreve lá pelos seus 40 anos de idade, onde ele decide escrever sem amarras. É a proposta dele, né? Escrever sem amarras, sem freios. Então, assim, tem de vários temas, tá? Vários temas. Ele fala de educação, ele fala de morte, ele fala de embriaguez, ele fala de ociosidade, ele fala de punição da covardia, ele fala de medo. Sobre os canibais, ele fala sobre a solidão, sobre as orações, sobre a idade, sobre a crueldade, enfim, galera, arrependimento, sobre os coxos também, né? Então, os mancos, fala sobre várias coisas. Ele decidiu assim, sentar e escrever sobre um monte de coisa. E é uma obra, como, né, esses ensaios, cada um vai estar falando sobre uma coisa diferente, você pode ler e aí fazer uma outra leitura, refletir, fazer, enfim, outras coisas, e depois vai lá e lê um outro ensaio, né? E são muito interessantes. O meu preferido dessa obra, que eu posso fazer um vídeo sobre, se vocês quiserem também, é o ensaio Filosofar é Aprender a Morrer. Acho bem interessante, né? E também fala, eu acho que eu devo ter falado aqui, né? Que fala sobre a educação das crianças, eu gosto bastante desse também. Então é uma obra bem interessante, não segue aquele rigor filosófico que a maioria das obras filosóficas busca seguir, né? Mas que é facílimo, né, de se entender, de se compreender o que se diz, e é bem gostosinho, né, de se conhecer mais. Bom, e pra fechar agora o bônus, mas antes de eu falar do bônus, você que tá acompanhando o vídeo até agora, deixa o seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito, né, a gente tem que estar sempre pedindo isso aqui. Então, a próxima obra que eu tenho para falar para vocês é de uma filósofa contemporânea, Angela Davis, que vai também espelhar, vai parecer o contrário aqui, né? O livro. A Angela Davis, ela é uma filósofa ativista que vai ter, né, nessa sua obra Mulheres, Raça e Classe, uma reflexão muito interessante sobre a questão das mulheres, sobre as questões étnico-raciais e sobre as questões também de classe. Ela que segue, né, uma base marxista no seu pensamento, vai fazer uma reflexão muito importante, principalmente sobre questões, né, referentes ao racismo existente dentro do movimento sufragista, sobre as estereotipações com relação aos negros. Então ela vai falar sobre o mito do estuprador negro, toda a história da escravidão como o berço, né, de todo o preconceito, de todo o racismo que existe na sociedade, enfim. Angela Davis é uma filósofa super interessante de conhecer, mas não só ela, porque tem uma filósofa brasileira, Lélia Gonzalez, que fala, né, também sobre essas mesmas questões de classe, questões raciais e questão das mulheres, que é muito interessante de se conhecer. Enfim, era para dar 5 recomendações de leitura, dei muito mais, né? Mas só para finalizar aqui com relação a Angela Davis, essa vai ser uma obra muito interessante, né, para todas as pessoas, porque traz muitas reflexões tão importantes, né, desde a antiguidade, mas muito, muito, muito importantes no mundo contemporâneo. Afinal de contas, né, como diz a própria Angela Davis, numa sociedade racista não basta a gente não ser racista. Precisamos também ser antirracistas. E uma das maneiras da gente descolonizar também o nosso pensamento é a gente ter essas leituras, como a leitura, né, da Angela Davis, para poder refletir muito além do cânone, muito além, né, dos clássicos, enfim. Então essas são as recomendações que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá assistindo e tem recomendações de livros de filosofia para leigos que você já leu e gostou pra caramba, coloca aqui nos comentários. E é claro, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e principalmente aqueles amigos, né, que tá chegando seu aniversário, você quer dar uma indireta de algum presentinho que você quer ganhar, pede um livro, um desses aqui que eu recomendei. Um super beijo e até uma próxima.